pessoal, tudo bem? Antes da gente mergulhar no nosso papo de hoje, eu queria pedir aquela força de sempre. Se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e, se puder, compartilha esse conteúdo. Isso ajuda demais a gente a alcançar mais gente. Bom, hoje nós vamos colocar um dos livros mais influentes de todos os tempos sobre uma lupa, a Bíblia. Mas calma, a gente vai fazer isso de um jeito um pouco diferente, olhando para ela como um documento histórico, para entender as evidências por trás de como ela foi formada e transmitida por tantos e tantos séculos. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Será que o texto que a gente tem em mãos hoje é fiel ao que foi escrito lá atrás, há milhares de anos? Pensa bem, com tantas cópias, traduções e tanto tempo passando, como a gente pode ter certeza de que nada se perdeu ou foi alterado no caminho? Bora investigar isso juntos? Para começar, a gente precisa entender o tamanho do desafio. Os documentos originais, que os especialistas chamam de autógrafos, simplesmente não existem mais. Eles foram escritos em materiais super frágeis, como o papiro, que vinha de uma planta, ou o pergaminho, feito de pele de animal. Coisas que, naturalmente, se desfazem com o tempo. Então, a pergunta é, como é que esses textos conseguiram sobreviver e chegar até nós? A resposta, gente, está nos manuscritos, ou seja, nas cópias que foram feitas à mão, uma por uma, ao longo dos séculos. E existe uma ciência inteira dedicada a isso, a crítica textual, que basicamente compara todas essas cópias para tentar chegar o mais perto possível do texto original. E nesse ponto, a quantidade de material que a gente tem para a Bíblia é de cair o queixo. E para entender o quão impressionante isso é, olha só essa comparação. Para a maioria das obras da antiguidade, a gente tem pouquíssimas cópias. Pega os famosos diálogos de Platão, por exemplo. Tudo que a gente sabe deles vem de apenas 7 manuscritos sobreviventes. 7! Agora, olha o Novo Testamento, são mais de 5.600 cópias só em grego. Essa abundância de material dá aos estudiosos uma base de comparação que simplesmente não tem igual no mundo antigo. E ter tantas cópias assim nos permite fazer uma checagem cruzada e ver o quão fiel foi essa transmissão. O resultado? Uma consistência de 99,5% entre todos os manuscritos do Novo Testamento. E o mais importante, aquele restinho, aquele 0,5% de diferença, na esmagadora maioria das vezes, são coisas mínimas, que não mudam o sentido. Pensa em um erro de ortografia, a troca de uma letra num nome, ou inverter Cristo Jesus para Jesus Cristo. Detalhes que não afetam nenhuma doutrina, nenhuma ideia central. E essa conclusão é reforçada por grandes especialistas. Olha só essa citação de Sir Frederick Kenyon, um dos maiores críticos textuais que já existiam. Ele basicamente diz que a quantidade de evidência que a gente tem é tão grande que podemos ter uma confiança enorme de que o texto que lemos hoje é, em sua essência, o mesmo que foi escrito lá no primeiro século. Certo. Então, a gente já estabeleceu que a transmissão do texto é extremamente confiável. Mas agora vamos dar um passo atrás e falar da origem dele. Do ponto de vista da fé, da teologia, de onde vêm esses escritos? E é aqui que a gente entra no conceito de inspiração. A própria Bíblia reivindica para si uma origem divina. Essa passagem aqui de 2 Timóteo é a base para a doutrina da inspiração. A palavra grega original para inspirada significa literalmente soprada por Deus, o que sugere que os escritos não são só fruto da sabedoria humana. A doutrina que descreve esse processo é chamada de inspiração verbal plenária. A ideia aqui não é que os autores eram como robôs, simplesmente transcrevendo um ditado que vinha do céu. Muito pelo contrário. A crença é que Deus agiu através das personalidades, dos estilos de escrita, do vocabulário de cada autor para produzir um registro exato da sua mensagem. É uma cooperação, sabe, entre o divino e o humano. Então, o ponto central aqui é o seguinte. Sob essa ótica da inspiração, a Bíblia não é vista apenas como um livro sobre Deus. Ela é considerada a própria palavra de Deus em forma de livro. O registro em si já é a revelação, e não apenas um relato sobre a revelação. Ok, então a gente já viu que temos um texto muito bem preservado e que ele reivindica uma origem divina. Mas a Bíblia é feita de vários livros escritos em épocas diferentes. Como é que essa coleção foi reunida? Vamos entender agora como essa biblioteca foi montada. Uma coisa fundamental é entender que a Bíblia não é um livro só, mas sim uma coleção, uma verdadeira biblioteca com 66 livros diferentes. E olha que incrível, eles foram escritos por mais de 40 autores de tudo que é tipo de profissão e contexto social ao longo de um período de mais ou menos 1.500 anos. Só isso já torna a unidade e a coerência interna dela algo bem fascinante de se estudar.
O processo de escolher quais livros fariam parte dessa biblioteca é o que a gente chama de canonização. E como essa linha do tempo mostra, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foi um processo bem gradual, que levou séculos. Os livros eram escritos, começavam a circular entre as comunidades de fé e, com o tempo, aqueles que eram vistos como inspirados e autoritativos foram sendo reconhecidos e, mais tarde, formalizados como parte do cânon. E esse é um ponto crucial para entender tudo. A formação do cânon não foi, na maior parte do tempo, um grupo de líderes numa sala decidindo esse livro entra, aquele ali sai. Foi muito mais um processo orgânico, que veio de baixo para cima. As próprias igrejas e comunidades, no seu dia a dia, foram reconhecendo quais escritos tinham a marca da autoridade divina e apostólica. Os concílios que aconteceram depois vieram, em grande parte, apenas para confirmar e oficializar o que já era um consenso na prática. Então, depois de toda essa jornada, como é que a gente pode resumir tudo isso? A gente pode dizer que a confiabilidade da Bíblia se apoia em alguns pilares que juntam a investigação histórica com as convicções da fé. Vamos dar uma olhada neles? O primeiro pilar é a evidência textual, que é simplesmente esmagadora e nos dá uma confiança gigantesca na precisão da transmissão do texto. O segundo é a doutrina da inspiração, que fala sobre a origem divina do conteúdo. E o terceiro é o processo histórico da canonização, que mostra como essa coleção foi reconhecida e preservada com o passar do tempo. Juntos, esses três pilares formam a base para se acreditar na sua confiabilidade. No final, depois de olhar toda essa análise, a gente chega numa espécie de fronteira. A história, a arqueologia, a crítica textual, tudo isso pode nos levar até um certo ponto, validando a transmissão dos textos, o contexto em que foram escritos. Mas a aceitação da sua mensagem, da sua reivindicação de ser a palavra de Deus, isso vai além da análise puramente histórica e entra no campo da fé pessoal. A evidência apresenta um caso forte, mas a conclusão final sobre ele, essa é uma reflexão que cada um precisa fazer. Bom, pessoal, muito obrigado pela companhia. Se essa análise foi útil de alguma forma, não esquece de deixar o like e compartilhar, tá bom? E para mais conversas aprofundadas como essa, segue a gente também lá no Spotify. É só procurar por Teologia Limitada. Um grande abraço e até a próxima.